Mais um programa delicado, complexo, que você precisa nos ajudar com uma compreensão, mente aberta, porque nós estamos entrando num assunto delicado, polêmico, que durante muitos anos ninguém ousava contrariar, falar. Mas nós entendemos que é importante, nessa época moderna, a gente conciliar as coisas da Bíblia que são verdadeiras e conciliar as coisas da ciência que nós não podemos ignorá-las. Então, eu quero que você entenda que nessa sequência de programas nós estamos falando sobre o livro de Gênesis, da criação, e nós estamos falando das transformações das espécies durante os milênios, milhões de anos, das quais principalmente Charles Darwin, no livro Origem das Espécies, ele fez uma revolução. E ele foi acusado pela Igreja Católica, por muita gente, como herege, como bandido, mas ele é um cientista. E hoje é incontestável as modificações que as espécies acontecem, sofrem durante os milênios. É sobre isso que nós queremos falar. Lembrando que a gente tem uma dificuldade muito grande de entender isso, porque a gente vive só 100 anos. E as grandes mudanças ocorrem em 10 mil anos, 100 mil anos, 200 mil anos, milhões de anos, e a gente não tem ideia. Lembrando que no passado não tinha fotografia, então a gente tem só os fósseis, a gente tem figuras de cavernas, e nós temos poucas coisas que comprovam coisas do passado. Mas hoje nós temos aí tecnologia, análise do DNA, por exemplo, mesmo de fósseis, de plantas do passado, nós temos sequências de DNA que nos ajudam muito a decifrar origem de ancestrais comuns. Então eu quero lembrar também, repetindo o que nós falamos em programas passados, em Mateus 13:35, está escrito, a Bíblia fala, Deus fala que desde a fundação do mundo, a criação do mundo, Deus age, fala, publica por parábolas. Ou seja, parábolas são palavras que não têm um sentido real, mas nos permite entender verdades. Então, eu repito, desde a fundação do mundo, isso é bíblico, Deus nos fala por parábolas. E nós temos defendido nos programas anteriores, por exemplo, que os 6 dias poderiam ser 6 milhões de anos, porque a palavra ion significa, do aramaico, que pode significar um dia, mas pode significar um período indeterminado de dia. Eu quero também chamar a atenção de alguns fatos, justamente lembrando novamente que existem parábolas simples para a gente entender. Então aqui, você está vendo aqui versículos, por exemplo, Deus disse, haja luz, está escrito aqui, haja luz. Disse, haja firmamento, está em Gênesis, haja luzeiros, ou seja, são ordens que Deus está dando e assim se fez, está escrito na Bíblia. E eu creio, você deve crer também, que assim aconteceu. Mas foi uma ordem bem determinada. Povoem-se as águas, está bem determinado. Agora, notem que tem 2 versículos, no 11 e no Gênesis 1:24, que Deus dá ordens para a terra produzir. Observem, produza a terra. No versículo 11. No versículo 24, Gênesis 1:24, produza a terra seres viventes segundo a sua espécie. Mas observem que, voltando no versículo anterior, haja luz, foi uma ordem. Eu imagino que foi de imediato, ou quase de imediato. Agora, quando Deus dá uma ordem para a terra, e vamos lembrar que Deus não tem pressa, Deus não envelhece. É difícil você entender isso, eu também não entendo, mas Deus não envelhece e não tem pressa. Ele é dono dos séculos, criou céus e terra e tudo que neles há, e milhões de anos, e ele não tem pressa. Então, quando ele dá uma ordem, produza a terra seres viventes, nós podemos entender que foi dada uma ordem para a terra produzir. E notem, eu estou colocando aqui também um texto dos cientistas. Segundo os cientistas, os primeiros seres vivos, eles foram formados, alimentados com a energia química dos próprios componentes da Terra. Porque a Terra, você sabe, tem nitrogênio, tem carbono, tem fósforo, tem iodo, tem
cloro, tem os macronutrientes, micronutrientes, tem compostos inorgânicos, tem ferro, e de repente, segundo os cientistas, os primeiros seres vivos foram produzidos pela Terra de acordo com a energia que eles produziam. Observe essa palavra aí, ó, o litos, significa pedra. Autótrofo, assim mesmo. Ou seja, eles se alimentavam propriamente de energia da Terra. Eu sei que é muito difícil isso, e eu entendo, e os cientistas também entendem, que não tem jeito de uma célula viva, que tenha começado com uma bactéria, com um fungo, por vírus, um pouco acervado, como dizem, começar a vida, reproduzir, sem um sopro de Deus. Então eu quero repetir que eu creio na Bíblia. Eu sou um pastor, olha, eu sou apaixonado por Deus, pela obra da criação, talvez mais do que você, porque eu sou biólogo também e eu vivo com as coisas naturais no dia a dia. Então eu creio que Deus fez os céus e a terra. Agora, os mecanismos que às vezes a gente não entende, porque a nossa mente é muito pequena. A gente não consegue entender o que é 300 milhões de anos, 1 milhão de anos, 3 bilhões de anos. E notem também que está escrito tem uma ordem de Deus, se eu não me engano, em Gênesis 1, 24, fala: povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Eu imagino enxames, parece que não pode ser abelha, não pode ser também peixes, se fosse peixe seria cardume. Então essa palavra enxames parece que ela é complexa, mas eu considero que esses enxames de seres viventes podem ser os primeiros seres vivos do planeta Terra, que segundo os cientistas começaram na água, e a ordem de Deus é justamente povoem-se as águas de enxames de seres viventes. E então eu posso imaginar que esses enxames de seres viventes são o que nós chamamos de bactérias, fungos, micro-organismos. E eu quero te dar uma notícia interessante. Nós vamos colocar algumas coisas aqui sobre bactérias. E talvez seja uma maneira inteligente, sábia, grata, de você reconhecer a grandeza de Deus com as bactérias. Olha, existe um mundo maravilhoso que nos cerca, que a gente não entende, que são as bactérias. Aliás, como nós não entendemos muitas coisas. Agora entenda bem. Se você pesquisar com cientistas, os homens estudiosos aí, eles vão chegar à conclusão que as bactérias, elas existem há aproximadamente 3,2 bilhões de anos. E, segundo a sequência bíblica, também foram os primeiros enxames produzidos. E a Bíblia nos diz que começaram nas águas. E a ciência diz também que começaram nas águas. Agora, sabe quando a vida humana, o Homo sapiens, surgiu no planeta Terra? Quando começou a formar realmente o Homo sapiens há 300 mil anos. Então, reparem a diferença. Vamos escrever aqui, ó, a idade das bactérias, que são muito mais antigas que o homem. Elas chegaram a aproximadamente 3,5 bilhões de anos no planeta Terra, enquanto que o homem há 300 mil anos. E a gente não faz ideia, 300 mil anos é muita coisa. São muitas mudanças, muitas adaptações até o dia de hoje. Hoje nós estamos com o Homo sapiens sapiens, é uma subespécie inteligente que sobrepuja todas as outras, que domina sobre todas as outras, conforme está escrito em Gênesis, né? Dominai, sujeitai a terra, e nós fazemos isso. Aliás, nós em vez de sujeitar, nós estamos destruindo, parece-nos, né? Isso é perigoso. O planeta Terra corre risco, e você sabe aí do desmatamento, e aquecimento global, e poluição, e tantas coisas erradas que o Homo sapiens sapiens está fazendo e fazendo de errado. Mas eu quero voltar a insistir que as bactérias, então, elas são muito mais antigas e elas são muito mais adaptadas ao planeta Terra. Notem bem, você aprendeu na escola que o espermatozoide é uma das menores células do corpo humano. Olha, valeria a pena a gente falar só um programa sobre a grandeza, a beleza, a fisiologia de um espermatozoide. O tanto que aquela caudinha, né, o flagelo, faz com que o espermatozoide caminhe longe
Notem que ele sai do testículo, dos canais seminíferos, passa pelo canal deferente, passa pela próstata, vesícula seminal, sai pela uretra, entra no canal vaginal, sobe pelo colo do útero, vai lá na tuba ou trompa de Falópio para fecundar o óvulo. É uma viagem fantástica. E ele mede 60 micrômetros, muito pequeno. É uma das menores células do corpo humano. Mas se você compara com a bactéria, que nós queremos falar um pouquinho sobre elas, ele é muito grande, é um gigante, porque a bactéria mede uma unidade, 1 micrômetro. Ou seja, se o espermatozoide é pequeníssimo e mede 60, você imagina uma bactéria, o tamanho dela. Tanto é que você só vê com microscópio e com grandes aumentos. Se você coloca 40 vezes, você não vê um objetivo no microscópio de 40, você não vê bactéria. Você põe de 100, você não vê. Então, é preciso mais de 1000 vezes e ainda alguns recursos de microscopia para você ver bactérias. E olha, e as bactérias estão por todos os lados. Notem aqui entre os meus 2 dedos, está cheio de bactérias, 1 milhão de bactérias. Aqui na minha mão, muita bactéria. Nos meus olhos, bactéria. No meu ouvido, bactéria. No teu também. Na tua boca também. Só na mucosa bucal da tua boca tem mais de 500 espécies diferentes de bactéria. Eu imagino que você já mergulhou numa piscina e você abriu os olhos e lá debaixo da água você viu cercado de água por todos os lados. Se você enxergasse as bactérias, seria como se você tivesse mergulhado na piscina, abrindo os olhos, porque não tem lugar nenhum que tem 1 milímetro cúbico de ar que não tenha bactéria. Então elas dominam, elas estão em todos os lugares. Estão na tua pele, estão nos teus olhos, no teu ouvido, no teu cabelo, estão no teu intestino. Olha, você tem mais ou menos 1 quilo de bactérias dentro do teu intestino. E muitas delas são muito boas. A tal da microbiota são bactérias que ajudam na digestão. Você tem a Escherichia coli, que ajuda na decomposição, chamado coliforme fecal. São excelentes. E olha, eu quero colocar agora aqui uma lista de bactérias. Aliás, eu quero colocar 2 listas para você entenda a grandeza e a adaptação das bactérias como os primeiros seres vivos que surgiram e que existem até hoje e que dominam tudo. Eu quero colocar 2 listas aí. Uma lista de bactérias benéficas. Por exemplo, o iogurte que você toma, tem os lactobacilos, que são muito bons. A tua digestão aí de muitos derivados do leite, os lactobacilos, ajudam muito. Quando você vai fazer o pão, tem um fermento. Esse fermento é uma associação de levedura com bactérias que ajudam a produzir o dióxido de carbono e faz com que o pão fique fofinho. As bactérias são muito úteis. Olha, e você também ouviu falar de bactérias patogênicas, por exemplo, a cólera é bactéria. Você ouviu falar que a meningite é uma bactéria. O Clostridium tetani causa o tétano, é uma bactéria anaeróbica. E falando em anaeróbica, tem tanto tipo de bactéria, uma vastidão de bactérias que Deus formou, seres viventes, enxames de seres viventes, que se adaptaram tão grandemente que, olha, são fantásticas. Observem que algumas são anaeróbicas, só desenvolvem na ausência de oxigênio. Por exemplo, a Clostridium tetani, que dá o tétano, o botulismo também, e produzem toxinas tremendas, perigosas. Tétano mata, botulismo mata, a meningite mata. E tem as bactérias aeróbicas que necessitam de oxigênio. E olha, e elas têm, a maioria delas, tem um rabinho que nós chamamos de flagelo. Olha, esse flagelo, só esse flagelo, olha, é uma maravilha. Esse flagelo é uma complexidade de toda a ciência. É uma bactéria, ele tem um flagelo e algumas têm um feixe de flagelos. E esses flagelos movimentam. E essas bactérias reproduzem, essas bactérias se alimentam. E essas bactérias, esse flagelo, só para movimentar o flagelo, tem mais de 40 proteínas diferentes que fazem o percurso. E os cientistas estão brigando entre si para elucidar como que é o movimento do flagelo. Porque tem rotor, tem start, tem prótons externos, prótons internos, e forma uma associação aí de elétrons que fazem com que esse flagelo movimente. Assista esse vídeo, é curtinho, sobre o movimento, está em inglês, mas tem tradução, e quem sabe você entende inglês. Assista aí, eu volto em 1 segundo. Não, alguns segundos. These animations show a series of schematized and speculative models about how bacterial flagella might function and assemble.
Just outside of the cell wall, the filament is connected to a flexible rotating hook. The filament, the hook, and a structure called the basal body, located below the cell's surface, make up the three parts of the flagellum. The basal body consists of a rod and a series of rings embedded in the inner membrane, the peptidoglycan layer, and the outer membrane. Some of the rings make up the flagellar motor, which can be divided into two major parts: the stator, which is attached to the peptidoglycan layer, and as its name implies, remains stationary, and the rotor, which rotates. The motor derives its power from a proton gradient across the membrane. In this example, a high concentration of protons exists outside, and a low concentration exists inside the cell. The protons flow through the interface between two types of proteins, called mote A and mote B, that make up the stator. Mutational studies suggest that a conserved aspartic acid in mote B functions in proton conductance. Each stator contains two mote B proteins, and therefore also contains two... Voltando, eu não tenho dúvida que você fica admirado, amando mais e adorando o nosso Deus, que fez os céus e a terra, inclusive as bactérias. Olha, esse filamento, que é uma complexidade, tem motor, tem rotor, tem estátor, tem prótons entrando, prótons... Olha, e os cientistas brigando como explicar o movimento de bactérias que a gente não vê, não enxerga, e elas são presentes, e são muito mais antigas que os próprios mamíferos. Então, é importante que a gente entenda que os 300 mil anos, 500 mil anos, 1 milhão de anos, é difícil a gente entender, porque a gente só vive 100 anos, é muito curto. E olha, a fotografia é coisa recente, nós não temos fotos do passado, então nós entendemos aí o passado, a arqueologia, a paleontologia, só por registros fósseis. Mas nós temos que crer nos fósseis, porque eles são documentos, são ferramentas importantes para a gente entender a nossa história. A articulação de muitos mamíferos, asas, tem muitas situações análogas e homólogas, que na escola a gente aprende isso, dos fósseis que representam hoje, que estão hoje nos seres viventes. Então é importante que a gente esteja aberto para essas mudanças que ocorreram em milhões de anos. Isso não tira a beleza, a grandeza de Deus que fez os céus e a terra e que tudo que neles há, inclusive você que nos assiste, a imagem e semelhança do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pelas bactérias, pela vida e pelo tempo. Agora prestem bem atenção. Eu quero já partir por finalmente, depois que você observa esses quadros evolutivos aqui que registram verdades científicas, eu quero que você entenda que a taxonomia, a sistemática da zoologia, classifica os animais de acordo com as características morfológicas, fisiológicas, características. Assim você aprendeu o réptil, por que ele é réptil, por que um animal é mamífero e assim por diante, tem vários grupos, e eles são classificados também por ordens. Vamos pegar, por exemplo, a ordem dos cetáceos. Na ordem dos cetáceos, uma ordem, você vai encontrar uma ordem dos mamíferos. Você vai encontrar a baleia jubarte, você vai encontrar o narval, a orca e um monte de baleias. Todas as baleias que você conhece são cetáceos. Então, notem bem. Agora, vamos para uma outra ordem dos mamíferos. Repito, cetáceo é uma ordem dos mamíferos. Marsupiais é uma ordem dos marsupiais. O canguru é um marsupial. O gambá é um marsupial. Está dentro da ordem dos marsupiais. Agora vamos para outra ordem dos mamíferos, que são os primatas. Você aprendeu na escola que dentro dos primatas, que é uma ordem dos mamíferos, existem o macaco bugio, o macaco prego, o orangotango, o macaco aranha, existe o macaco sagui, o babuíno. Todos esses macacos, eles são da ordem primata. Mas agora, você queira ou não, o ser humano também está na ordem do primata. Então eu vou falar algo que eu vou terminar o programa e sair correndo, porque você vai me apedrejar, porque eu vou quebrar paradigmas e preconceitos. Se a baleia jubarte é um cetáceo, a baleia narval é um cetáceo, o macaco é um primata, e todos eles são chamados de macacos, os primatas são chamados de macacos, você, creia ou não, concorde ou não, você é um macaco, primata, sábio. Deus te abençoe. Até o nosso programa. Não me crucifique, não me apedreje. Estou falando a verdade. Tchau, tchau.